Hoje eu vou te falar 10 fatos super importantes que você precisa saber sobre restaurantes aqui na Argentina, quando você vier pra cá. Eu escolhi um restaurante que eu gosto para poder fazer esse vídeo para você. Na realidade, são alguns erros, né, que os brasileiros cometem quando vão a restaurantes aqui na Argentina, mas não são somente erros. Imagina você vindo para um restaurante aqui na Argentina pela primeira vez. O que você tem que fazer? Como é que você tem que se comportar? E a primeira delas é a seguinte. Primeira coisa, QR Code. Para começo de conversa, QR Code aqui na Argentina chama QR. Isso é um fato que você precisa saber, porque você vai ouvir e vai parecer estranho. Então, um QR Code, ele às vezes fica num adesivo em cima da mesa, às vezes ele fica num cubinho de madeira, às vezes ele fica numa chapa de aço, às vezes ele fica numa tableta de acrílico ou grudado no negócio de guardanapo, enfim. Sempre vai ter ali um QR Code disponível para você na mesa. Às vezes ele fica inclusive no jogo americano, naquele papel, tem ali o desenho do QR Code que você precisa escanear. Não estranhe se você chegar num lugar e ninguém chegar na sua mesa para nem te dar boa noite, nem te oferecer um cardápio, porque na realidade o que eles estão esperando é que você escaneie o QR Code. A primeira dica está relacionada com a segunda que eu vou te dar agora, e elas não têm exatamente uma ordem assim de importância não. Todas são importantes, então eu já te aconselho a assistir esse vídeo até o final. Inclusive, se você estiver gostando, já dá o like agora, porque você não faz ideia de como isso é importante para mim. E se esse vídeo vai ser importante para você, é importante para mim você dê o like, e nosso combinado fica sendo esse. O segundo item é o seguinte, o tempo de espera. Ele está relacionado com o primeiro porque de cara você pode passar um tempo de espera absurdo esperando que alguém chegue na mesa, quando na realidade, né, já te falei que você tem que escanear o QR Code, mas o tempo de espera ele não é só na entrega do cardápio não. Muitas vezes o garçom pode demorar para chegar até a sua mesa para pegar o seu pedido depois que você já escolheu, depois que você já interagiu com ele, se você quiser agregar uma coisa a mais ou pedir uma outra bebida ou mesmo tirar uma dúvida. Esse tempo de espera da comunicação para que ele venha na sua mesa normalmente é longo. E o tempo de espera da comida também pode ser significativo. Será que eu estou querendo falar mal dos restaurantes da Argentina? Não. Pelo contrário, até hoje eu te falei, né? Eu escolhi um restaurante que eu gosto muito para poder gravar esse vídeo para você. Você vai encontrar exceções. Os restaurantes que estão mais acostumados a interagir com o público estrangeiro já se adaptaram ao nosso ritmo, que é mais acelerado do que o deles. Acho que esse é o ponto. E o motivo pelo qual eles demoram tanto para chegar até a nossa mesa, fazer o nosso pedido, entregar a conta, trazer uma coisa a mais, enfim, esse tempo grande, né, que a gente tem que esperar, ele se justifica porque o garçom ele gasta um tempo muito especial com cada cliente. Então, se ele estiver atendendo outro cliente e você fizer o seu chamado, ele não vai te atender. Ele vai esperar terminar o que ele está fazendo para chegar à sua mesa. E outro motivo também é cultural. Os donos de restaurantes entendem que você primeiro quer chegar no lugar, se aclimatar ao ambiente, trocar uma ideia com a pessoa que veio com você, conversar, curtir aquele local, para que depois o garçom chegue para conversar com você. Então, na realidade, eles consideram uma falta de educação o garçom chegar na mesa muito rápido. Terceira dica, como pedir. Gente, de coração, você está na Argentina, se esforça um pouco para falar espanhol, tá? Eu peço isso com todo carinho, porque a gente entende o que eles falam, mas eles não entendem direito o que a gente fala. E não é porque é restaurante, eles têm que estar preparados para receber gente de fora, às vezes não, né? Então usa o verbo pedir. Olha só, pedir é a mesma coisa que português. Fala bonitinho, te pido. Esse é o verbo. Você fala assim, te pido, mesmo que você não saiba, aponta, né? Te pido eso. Eso quer dizer isso. Não fala isso, porque isso quer dizer fez. É do verbo hacer. Então essa palavra que a gente usa em português, isso e aquilo, não, aqui é eso. Então você pode até apontar, te pido eso, né? Ou então se você souber a palavra, te pido una birra, que é cerveja, ou te pido una cerveza, te pido una milanesa, te pido papas fritas, te pido una pizza de mozzarella, né? Então, assim, gasta seu espanhol ali, é super legal você interagir com o outro. Então, esse te pido que eu tô falando, essa estrutura, é o que a gente no Brasil fala me vê. Ai, me vê 2 chopes. Ai, me vê uma batata frita. Me vê uma pizza. A gente não fala me vê? Então, aqui você vai falar te pido. Te pido
la costilla está a la mitad. Uma dica vai me levando a outra, então já que a gente falou da estrutura verbal do tepido, vou te falar um pouco de vocabulário. Então o vocabulário no restaurante é muito simples, a gente pode partir para o vocabulário dos objetos na mesa, e aí você tem a servicheta, você tem vasos, você tem copas, que são as taças de vinho, né? Taça que a gente fala copa. Plato, faca, você vai falar cuchillo, garfo é tenedor, colher é cuchara. E o conjunto disso são os cubiertos. Mas eu vou falar uma dica sobre cubiertos, que é outra coisa que não seja o coletivo de garfo, faca e colher. Essa palavra é muito boa, olha isso aqui. Isso aqui sabe o que é? É uma jarra. Sabe como é que fala jarra em espanhol? Jarra, jarra. Cerveja, você vai falar cerveza ou birra. Vinho é vino. Refrigerante, de maneira geral, sem especificar a marca, se é Coca-Cola ou Pepsi. Gaseosa se chama. Gaseosa é refrigerante. Aliás, quando você pede Coca-Cola no restaurante, é a mesma coisa que nem no Brasil. Ele fala assim: pode ser Pepsi. Eu digo não. Água. Água você pode falar até bonitinho assim, ó, água, tá? Com gás ou sem gás. La sal, acho que é isso o vocabulário que você vai utilizar para objetos da mesa. Agora, pessoas no restaurante, você tem o moço, que é o garçom, o gerente, que é o gerente, e o dueño ou la dueña, tá bom? Se você também estiver indo num lugar especializado em vinhos, você pode pedir a presença do sommelier. Ainda falando sobre vocabulário importante no restaurante, tem os pontos da carne. Você pode pedir a carne rugosa, e aí ela tem bastante sangue, ela é uma carne mal passada, a gente fala rugosa. Esse nome quer dizer que ela tem bastante suco, bastante jugo, que é bastante sangue em última análise. Você pode pedir al punto, que é bem parecido com o português, que é o ponto. E quando é bem passada, você não vai falar bien passada, não. Você vai falar bien cocida, ou bien cocida. Eu pedi, por exemplo, a minha costela de porco bien cocida, porque eu não vou comer costela de porco mal passada. Bien cocida. Se viene ya ahumado, 6 horas de cocción. Já a carne, se fosse uma carne vacuna, uma carne de boi, carne de vaca, eu pediria jugosa, que é como me gusta el punto de la carne. E a birra, a cerveja, la pinta. Pinta é uma medida, pinta são 500 ml, é normalmente o chopp. Apesar de que eles têm também esse vocabulário chopp aqui, mas a gente fala mais pinta. No caso aqui eu pedi uma jarra de cerveja e eu sempre pergunto, porque tem que perguntar, sabe? Porque aqui não é de lei a cerveja tá fria, não. Aliás, de lei a cerveja não está fria. Então eu sempre olho bem dentro do olho do garçom e falo assim: está fria, la birra, está fria. Não é está gelada, não é relada, não, é fria que fala. Então você pergunta, está fria? E aí ele vai te trazer uma cerveja fria, espero, né? Bom, minha dica 5 tem a ver com conta, mas também tem a ver com o que eu falei na dica anterior. Lembra que eu falei cubiertos, que é um coletivo, né, de garfo, faca e colher? Cubiertos também você vai ver na sua conta, na hora que você pedir a conta. Às vezes ali nos itens, para tudo, confere a conta, tá? Isso aí é dica, já dei várias vezes aqui no canal essa dica. É importantíssimo você conferir a conta, porque erros acontecem, é comum, eu já peguei vários erros. Eu não acho que seja realmente de má fé, não. Eles erram, e você olha ali e fala, tá errado isso aqui. Então, né, confere a conta. E aí quando você for conferir a conta, você vai ver que às vezes, tem um item chamado cubiertos. Ali, cubiertos, tantos pesos. Às vezes está cubiertos, tantos pesos, vezes a quantidade de personas, a quantidade de pessoas que estão na mesa. Então, se são 4 pessoas, está ali cubierto vezes, que eles falam por 4. Quer dizer que o restaurante se reserva o direito de cobrar o fato da mesa estar com toalha, garfo, prato. Não é nem o couvert, não é a couvert. Cubiertos é isso, eles cobram uma taxa por você estar ali, entendeu? Então tem restaurante que não cobra, que te abona o cubiertos, que não cobra nada. Tem restaurante que nem bota esse item na conta e tem restaurante que bota e cobra. Então não é motivo para você questionar, nossa, mas o que é isso? Que absurdo. Não, isso é uma tradição daqui. Muitos restaurantes cobram, alguns, como eu te falei, não o fazem, não cobram.
Mas se chegar no seu caso e alguém cobrar o cubiertos, você vai perceber na conta, você vai lembrar que, ah não, isso é normal, eles cobram mesmo. E é só pelo fato da mesa estar posta para você. É meio sem sentido, mas é assim que funciona. Minha dica número 6 tem a ver com a hora de você pedir a conta. Eu vou falar mais a respeito sobre isso. Mas se você for pagar em dinheiro, aliás, anota esse vocabulário, você vai pagar em efetivo. Em efetivo quer dizer que você vai pagar em dinheiro. Você pode pagar no cartão, que aí você pagaria com tarjeta. Aliás, se você for pagar com o cartão da Wise, eu tenho um vídeo no canal falando sobre isso. Está aqui nesse card e também está na descrição do vídeo. Eu sempre recomendo que você olhe a descrição do vídeo, que lá tem vídeos relacionados como esse que eu acabei de citar e outras dicas, descontos, promoções, enfim, super bacana. E aí, na hora de pagar a conta, essa é a dica 6, o jeito de pagar a conta da maneira correta é o seguinte, porque você sabe que tem a conta e tem a gorjeta, que por sinal se chama propina. Olha quanto vocabulário, né? Eu vou lembrando enquanto eu falo esse vídeo para você. Se você vai pedir a conta, você vai pagar a conta. Não precisa se preocupar com a gorjeta agora. E essa dica é a seguinte, essa que é a dica 6, anota. Eles vão te dar um vuelto, né? Você paga e você espera o vuelto, que é o troco. Se ele perguntar qualquer coisa, saco la propina, desde acá propina, como eu já te falei, é gorjeta. Você fala assim, não, dame el vuelto. Dame el vuelto, porque aí ele vai te trazer o troco e a partir do troco você vai separar a gorjeta para dar para ele, tá? Porque senão você fica naquela situação, ai meu Deus, a conta deu tanto, será que eu arredondo para cima e isso já vai ser a gorjeta, né, que aqui chama propina? Não, o jeito certo, isso eu aprendi com amigos argentinos, você paga a conta, ele te dá o vuelto, que é o troco, e aí a partir desse troco você separa a propina, que vai ser a nossa próxima dica. Bom, propina, como você já sabe, é a gorjeta. É legal a gente dar 10%, é comum a gente dar entre 5% e 10%, você avalia isso de acordo com o atendimento que você recebeu e com o valor da conta. Se a conta for muito alta, não tem problema você dar uma propina de 5%, né? Se for uma conta baratinha, eu acho que vale a pena você dar uma propina de 10%. Já aconteceram vezes de eu mesma não poder dar propina, porque normalmente 98% das vezes a propina ela é devida em dinheiro. Você não pode chegar e falar, tira a propina aí do meu cartão, né? Tira a propina da tarjeta, tira a propina do Wise. Não, a propina ela é dada em dinheiro, ou seja, em efetivo. Quero dizer ainda que em relação à propina, alguns restaurantes não gostam dessa prática, escrevem na conta o valor da propina que ela espera que você dê para ele. E normalmente isso eu percebo que eles fazem isso quando a pessoa é estrangeira, porque aqui não vem na conta o valor da propina agregada, entendeu? Vem só o valor do que você consumiu mesmo. Quem tem que se tocar, que tem que dar propina é você. Aí os brasileiros mais espertinhos simplesmente não dão. E quando os não dão, eles ficam assim se sentindo, caraca, eles não gostaram, né, do atendimento, tudo bem. Só que não é assim, é porque não está escrito e o brasileiro aproveita e não dá, mas tem que dar. Eu dou sempre propina, sabe? Eu avalio e dou dentro da minha possibilidade, dentro do que, enfim, deu a conta, de acordo com o que eu te falei. Mas tem lugares, né, que eles botam assim, a propina é de tanto. Só que isso está errado, eles não podem te obrigar a dar propina. Não estou falando para você brigar no restaurante, mas eu percebo que restaurantes que fazem isso estão fazendo isso porque você é estrangeiro e eu não acho legal, tá? Então, meu conselho é esse, dá uma propina em dinheiro relativo ao valor da conta entre 5% e 10% e tá tudo certo. Olha, essa dica é super legal, hein? Pra você que acha que é muquirana fazer essas coisas, já não. Comida que sobra você pode pedir para viagem. Como é que fala? Para viaje? Não! Você vai falar para llevar. Isto te queria pedir para llevar. Isto voy a llevar. Tengo que llevarlo. É para llevar. Assim que você vai falar, tá bom? Llevar, por que é llevar? Porque é com 2 L's. Olha, tudo isso que eu tô falando de dica de espanhol, pronúncia e tudo mais, é porque eu tenho uma escola, tá? Aqui na Argentina, chama Cabe Idiomas. Se você não conhece a minha escola, dá uma olhada. Eu tenho um canal aqui no YouTube mesmo da minha escola, chama Cabe Idiomas, e obviamente eu vou deixar aqui na descrição do vídeo
o link para que você se inscreva também na minha escola de idiomas, pelo menos no canal do YouTube, né? Aí você se inscreve. Se depois você quiser estudar espanhol ou não, aí vai ser uma coisa que você vai decidir. Então, para Guevara, você vai levar não só comida, não passa nada, todo mundo faz isso. Leva aquela saladinha que sobrou, leva aquela carninha deliciosa que sobrou. E também vinho. Se você pedir uma botella de vino e vai sobrar, você vai pedir para Guevara. Eles vão botar a rolha, que aqui chama corcho é rolha, e você vai levar sua boteja com você, tá bom? Então não tem problema nenhum, é super normal, todo mundo faz. E não deixe de fazer também, porque você economiza uma outra ida no restaurante, né? Para você que está de turismo, vale super a pena. Vou falar agora um pouco sobre etiqueta no restaurante, o que é educado fazer, o que é mal educado fazer. É falta de educação você sair do restaurante e não botar a cadeira no lugar. É falta de educação mesmo, tá? Aliás, não só no restaurante, qualquer lugar aqui na Argentina. A criança aprende desde pequenininho que tem que voltar com a cadeira no lugar. Outra coisa, não é legal você assobiar pro garçom, gritar pro garçom, abanar as mãos. Qualquer gesto assim muito exagerado é considerado falta de educação. Normalmente você faz um contato visual com o garçom e alguma coisa assim, e o cara já vem. Até assim, eles já não gostam muito, mas até assim eu faço. Tipo, oi, né? Mas assim, o legal é você fazer um contato visual com o garçom e ele vem para a tua mesa. O 10º fato que eu vou compartilhar com você agora não é nenhuma dica, é um fato mesmo. Variedade no cardápio de comidas para você pedir no restaurante não é muito farta. Não tem assim 700 coisas no cardápio. Não tem nem arroz, não tem feijão, não tem farofa, não tem um monte de coisa que a gente está acostumado no Brasil, mas é justamente isso que é legal, porque o fato do cardápio ter poucas opções, isso é um dado cultural. Aqui as comidas acabam sendo sempre as mesmas, né? Então eles comem muita carne, eles comem muita batata, né? Tem carne de porco também, mas o mais legal é que você esteja atento a especialidade do restaurante que você está e respeitar esta especialidade. Então, se você está no restaurante de carne, não é para pedir nhoque. Se você está no restaurante de massa, não é para você pedir um bifão. Se você quer comer peixe, eu acho que seria super legal você ir num restaurante peruano e não num restaurante típico argentino, mesmo que tenha no cardápio, né? Então, assim, não adianta você procurar variedade onde você sabe que não vai encontrar variedade. Aqui você vai encontrar muita salada, poucos acompanhamentos e os pratos principais normalmente são comidos sozinhos mesmo, né? Isso aí é uma coisa muito diferente da nossa cultura. Então, a falta de variedade no cardápio, ela está mais ligada a um dado cultural do que qualquer outro motivo. Então, por sorte, aqui em Buenos Aires, que é a cidade onde eu moro, aliás, para tudo, né? Você está inscrito no canal? Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, porque eu falo todo o tempo de Buenos Aires, que é a cidade que eu moro, eu dou dicas daqui. Então, essa cidade que eu moro, Buenos Aires, é a capital federal. Então, na capital federal, você tem restaurante de tudo quanto é tipo. Tem restaurante alemão, restaurante italiano, restaurante vietnamita, restaurante coreano, restaurante japonês, restaurante chinês, restaurante de comida argentina, restaurante vegetariano, tem de tudo, tá? Então, cada um deles vai ter um pouco de opção dentro daquele nicho, entendeu? Você não espera assim, mas não tem muito acompanhamento. Realmente, não tem. Para você que chegou aqui, você merece bônus, olha só. Como é que pede internet, né? Como é que pede para ir ao banheiro também pode ser uma coisa legal. Para ir ao banheiro, você fala assim, ¿dónde está el baño? Repete comigo, ¿dónde está el baño? El baño, por favor. ¿Dónde está el baño? Banho é banheiro, tá? E sempre acho legal você falar em espanhol, tá? Não fica falando em português não, que é caído. Aí, para pedir internet, você pode basicamente falar internet. Porque Wi-Fi, eles entendem, mas não é sempre que eles falam Wi-Fi, eles falam Wi-Fi, sabia? E é normal, né? Então falam Wi-Fi, eles entendem quando você fala Wi-Fi, e a senha é contrasenha, la contrasenha, por favor. E a rede, né, o Wi-Fi, eles falam la rede é Wi-Fi, então normalmente é o nome do restaurante, e aí a contrasenha. Então, como isso é uma coisa muito verbal, você pedindo, ele entendendo que o Wi-Fi é Wi-Fi e rede e contrasenha e tal, é normal que você já
já deu o celular pro cara, fica uma coisa mais gestual, né? Você fala assim, internet, dá-me a contrasenha. E é normal que você entregue na mão do garçom mesmo o celular para que ele digite a contrasenha, porque às vezes a contrasenha é longa, às vezes a contrasenha é o endereço do restaurante, aí às vezes é só com letra maiúscula, é só com letra minúsculas, aí eles falam maiúsculas, minúsculas, de 1 a 8 diretito, quer dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronúncia pode estar diferente, ele vai falar em espanhol o nome da senha, né? Pode ser uma palavra em espanhol que você não saiba como escreva. Então basta você simplesmente entrega o telefone na mão do cara e ele vai botar para você. E se ele não puser, você insiste, porque todo lugar aqui em Buenos Aires tem Wi-Fi. Tem muita gente que me pergunta assim, Gabi, eu preciso pegar um chip, eu vou ficar sem internet. Eu falo, gente, assim, você tem que se esforçar muito para ficar sem internet aqui em Buenos Aires. Tudo quanto é lugar tem Wi-Fi, até no meio da rua, às vezes tem Wi-Fi. Gostou desse vídeo? Então não perca esse próximo. Um beijo e até a próxima.